Olá, eu sou Cavalcante Júnior e este é o Pode Vir, o podcast da vida acontecendo. E quem senta-se à mesa neste episódio é Bernadette Porto, professora titular de Educação da Universidade Federal do Ceará, para conversarmos sobre os compassos e os descompassos da educação. Bernadette, seja muito bem-vinda ao Pode Vir. Oi. Satisfação enorme. Sou muito bem-vinda, sou muito grata pelo convite. Para conversarmos sobre o que você faz a vida toda, que é a sua vida dedicada à educação. E eu começo falando um pouquinho sobre o que aparentemente se mostra como um descompasso. O mundo e a escola, elas estão cada vez mais distantes? Eu diria o mundo e a educação. Porque a escola, ela faz parte do descompasso do mundo. Explica melhor para a gente, para quem está acompanhando. O processo educativo é um processo de libertação, de ser mais, de alegria, de felicidade, de emancipação, né? E a escola é uma instituição criada exatamente para uma adequação, né, a um sistema criado. Então, esse mundo que nos ordena, ele facilmente ordena a escola. Eu digo esse mundo que, no meu caso, um mundo que eu quero transformar, que eu não acho ele justo, eu não acho ele bonito, eu não acho ele focado na bondade, né? Então, esse mundo ele está mais próximo de uma educação escolar do que da educação que é a nossa libertação, né? Que é aquilo que nos constituiu como humanidade. A escola ela é muito conservadora da ordem econômica, né? Então, há um descompasso, sim, das escolas com o mundo em relação à preparação para o trabalho e coisas do tipo, mas há uma certa adequação da escola, eu diria, à desordem, né? Embora ela seja toda ordenada, toda pensada, toda quadriculada, né? Mas como diria Darcy Ribeiro, a crise, né? A crise da educação é um projeto. Não dar certo, não aprender, né? É uma projeção dessa economia. Então, o descompasso é da educação. Assim, a educação vai contra essa ordem que não emancipa. A educação é uma ordem de emancipação, né? É emancipação humana. Emancipação humana. A educação é um processo de humanização. E a escolarização nem sempre é um processo de humanização. A gente se perde mais do que se encontra na escolarização, mas na educação a gente, né, tem um processo de ser mais, né? A educação que nos constitui, ela é coletiva, ela é companheira, ela é troca. Isso foi o que nos constituiu, né, como espécie. E a escola nem sempre é esse lugar. É individualismo, é competição, é uma certa preparação mais para o trabalho do que para a vida. A nossa vida não pode se resumir a um emprego, né? O nosso ser... Esse é um próximo ponto que eu queria abordar a partir de uma pesquisa que saiu recentemente, que diz que 87% da população entre 18 e 24 anos de idade não escolheu continuar a educação no ensino superior. O que isso revela para ti, como uma professora titular de educação? Olha, é uma realidade muito complexa, né? Então, veja, quando a gente 87%. atrela a educação ao emprego e está dentro de uma sociedade neoliberal, né? Um sistema neoliberal econômico, esses jovens eles percebem que têm acesso ao conhecimento e não têm acesso ao emprego, vide a uberização, né? Então, assim... quando a escola foi criada, né, no liberalismo econômico, ela foi criada para essa preparação ao trabalho. As profissões passaram a ter a ordenação, né, do trabalho pela escola, pela educação. E o neoliberalismo é outra história, né? Então, é mais perverso do que o liberalismo, né, o neoliberalismo. Então, as pessoas, de certa forma...
E no Brasil, essa realidade é mais cruel um pouco, essa reforma, né, previdenciária que a gente passou recentemente. Eu conheço jovens que dizem assim, eu vou trabalhar, eu não vou usufruir do meu trabalho, nem agora, nem vou me aposentar. Então, o que eu faço? Então, não tem mais uma relação tão direta como nós tivemos na nossa geração, né? Que a gente procurava essa preparação para ter uma ascensão, para ter uma mobilidade social, para ter uma aposentadoria, para ter direitos, né? Eu diria que essa selva econômica hoje ela é bem mais feroz. Então, essa projeção de futuro para o jovem atualmente está comprometida, reduzida? Eu acho, bastante. Isso é sério, né? Eu acho seríssimo. Agora sim, né? Em termos de educação, isso gera uma encruzilhada, uma crise, porque a gente não deve se educar porque vai ter isso. A gente deve se educar para se humanizar. E, inclusive, para encontrar resistência para combater uma distorção, uma distopia dessa, como é o neoliberalismo. A gente deve se educar para se humanizar. Isso. Para se ver no outro, para aprender com a história, né? Para compreender que a gente só é humano se a gente é histórico. Que a gente é ativo, a gente é criativo, a gente é social e a gente é histórico. Então, a educação ela participa de tudo isso, mas a nossa emancipação, a nossa educação, a nossa evolução vem da troca. Vem da troca. Então, eu me realizo no outro. É primeiro nós. Né? Então, esse é um dos problemas da escolarização, que ela está focada no indivíduo. Né? Ela está focada no indivíduo, ela está focada no a universidade está focada no mérito. Como é que alguém pode ter mérito numa sociedade devastada como essa? Ninguém ganha. A humanidade só dá certo quando todos crescemos. Né? E a gente assiste a toda essa catástrofe. Nós estamos vivendo uma catástrofe. Então, eu entendo a dor dos jovens. Porque se eu, nessa idade, não tivesse o que sonhar, individualmente, socialmente, eu teria adoecido severamente. Né? Não sei o que eu teria feito. Né? E tem também uma contraordem, da própria sociedade que tem como é que a gente chama isso? É um império de dizer assim, ou a gente cuida, né, desse mundo, ou nós vamos ser extintos. Né? Então, não tem nada a ver com essa preparação para o trabalho. A escola não ensina a cuidar da terra, a escola não nos prepara para um entendimento de que há outros saberes que nos constituem, a escola não prepara para uma ciência do bem comum, né? Do bem viver. Tem uma lógica que é pouco científica, né? Tem uma lógica da exclusão. Então, essa juventude ela lida com uma complexidade a mais, que eu digo, da nossa. Bem difícil. Né? O mundo que a gente está deixando para eles é bem mais complexo do que a geração anterior. E eu atribuo isso ao neoliberalismo, né? Devastação do mundo. Né? E a criação de uma ilusão imensa. Esses caras, donos da bola, do jogo, do mundo, né? Eles acham que podem ser felizes sozinhos. O cara vai para o submarino. Você vai fazer o quê, meu filho, nesse submarino? Eu vi uma propaganda vai ter uma bomba atômica e está aqui a cápsula que lhe protege. Se o mundo vai acabar, eu não quero ser protegido. Eu quero morrer. Né? Que adianta Então, essa visão é muito estranha. Né? Eu acho que eles tentaram ir para outro planeta para escravizar os mortais, né? E não deu certo. Então, aí agora esse mundo de guerra, né? Tem sentido no século XXI. Né? As guerras que a gente está assistindo. Né? Então, apesar desse mundo caótico, dos desafios que nós estamos enfrentando, e são muitos, você está responsável por uma área que eu chamo que é o pulmão da universidade. É ela que oxigena a universidade com ideias, com projetos, que é a extensão universitária. Porque retoma o sentido primário da educação. Né? A extensão, ela traz... O que você tem aprendido como pró-reitora de extensão? Eu tenho aprendido tanto e todo
tempo, né? E todos os dias, porque a extensão, a mim, né? Pode ser que outras pessoas tenham outra experiência, mas a mim ela me toca profundamente. Porque ela te oxigena? Ave Maria! Ela recupera o sentido da educação. Existe universidade para quê? Para quem? Né? Então, você recupera um processo, um projeto de outra sociedade. Não é essa que eu quero viver. Outra universidade, não é essa que eu quero constituir. Né? Elitista, meritocrática, eu sou melhor, eu sou maior, né? O mito da ciência, sem um ensino que corresponda à ciência, porque o ensino acadêmico ele é mais senso comum do que ciência, né? Onde a ciência se desenvolve na universidade é na pós-graduação, é na pesquisa, e a extensão é assim, presta atenção. A extensão é o nosso grilo falante, sabe? O grilo falante da história. Presta atenção, porque a universidade no século XXI, né? No nosso país, a gente precisa de outra universidade. Uma universidade que nos permita sonhar. Né? Então, assim, as pessoas foram convencidas que fazer a universidade era para ter emprego para ficar rico. Não é? Escolheram medicina, direito, engenharia, para ficar rico. E esse não é o sentido da vida. E aí tem um outro fosso, não é? Que os jovens estão conseguindo ser engenheiros e não, né? E não conseguem ter um bom emprego, eles não conseguem ficar bem com esse mundo, então não tem essa sensação de realização. Né? Então, é nessa hora que a gente pergunta: que engenheiro, que médico, que arquiteto, que professor? Que professor precisa o século XXI? Né? Então, a extensão, ela toda hora, ela nos diz o limite, né? E aí, com o limite, a gente cresce. Né? Então, é um lugar, para mim, assim, delicado, porque é de troca. Né? Não é de serviço, no sentido, eu sou maior. Né? É de troca. Exige aí um exercício ético, né, com conhecimento, mais humanista também, né? E eu posso chegar diante de uma comunidade achando que o que eu estou oferecendo é a melhor coisa do mundo e essa comunidade não tem nada a ver com isso, isso não me interessa. Então, a boa extensão é aquela que escuta, não é a que diz, é a que escuta. Escuta e mobiliza, né, o conhecimento acadêmico para a experiência. Né? É uma experiência de troca de conhecimento em que a gente transforme a realidade. Fazer extensão sem transformação é prestar serviço, que não deixa de ser importante, mas não é a faceta mais importante da extensão. É na troca, é no diálogo, nessa aprendizagem permanente. E veja, a extensão, a gente brinca que ela é teimosa e ela é atrevida, porque ela questiona a ciência. Você está fazendo ciência para quem? Para quem você está fazendo ciência? Para quê? Para quando? E, geralmente, na vida acadêmica, as pessoas não fazem esses questionamentos. Eles não se perguntam ciência para quem. Parece que ela vem, né, feita, ela vem encomendada, né? E ela não nasceu para isso. Né? Então, para você que está nos escutando, você pode fazer a pergunta: você está estudando para quê? Para quem? Para quando? Para quando? E quem nos escuta e nos assiste, nós estamos conversando hoje com a professora Bernadette Porto, que é professora titular de Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará e pró-reitora de Extensão na mesma universidade. Bernadette, esses 2 anos como pró-reitora, quais são os desafios que nós precisamos avançar no fazer extensionista brasileiro? Primeiro, você sabe, Cavalcante, que a coisa mais inquietante que eu ouvi na extensão, nesses 2 anos, veio de uma reunião com os líderes comunitários de um grande bairro aqui, com os líderes do Bom Jardim, Padre Rino, e os líderes comunitários. Bom Jardim é um bairro de Fortaleza, para quem nos acompanha de outros estados. 240 mil pessoas, né? E aí o líder olha para mim e diz assim: quando vamos ter uma unidade da UFC no Bom Jardim? Porque somos 240 mil pessoas. Eu digo: que sabedoria! Claro! Assim,
A gente precisa entender a nossa função. Nossa função é o bem viver. Nós, professores, nós, universidade, a gente existe para a cidadania, para a emancipação humana, para esse processo que não acaba de crescimento, né? E a extensão, ela tem muitos desafios. A gente não tem uma universidade extensionista. Nós não fazemos atendimento universal pela extensão ainda, né? O maior desafio é fazer crescer essa cultura extensionista. Veja, a extensão, ela traz sentido às profissões. Ela traz sentido, porque nossos estudantes eles começam a entender a função social deles. Se deslocam do eu, que foi montado todo na escolarização, passou 15 anos sendo ali treinado no eu, né? E aí ele com a profissão, e eu acho que a extensão ela traz, porque ela é movimento, ela é comunicação, ela é cultura, né? Ela é divergência. Por isso que ela é oxigênio. Ela não é convergência, ela é divergência, é bom. Então, o princípio dela é heterogeneidade, não a simultaneidade. Então, é um grande desafio fazer crescer a cultura extensionista. Acho que a gente está num país que nos deu a oportunidade de trabalhar o ensino pela extensão, que é a curricularização. Curricularização é o ensino pela extensão. O ensino pela extensão ele não tem nada a ver com o ensino que a gente está acostumado, que a gente foi treinado 20 anos. O ensino da extensão ele tem como base o processo e não o produto. Então, é muito próximo da ciência. O que interessa mais na ciência é o processo científico, né? E não o produto. O produto, quando eu entrego, imediatamente eu quero continuar, né? Então, o ensino da extensão é muito próximo disso. A base não é a convergência, de que eu chego a uma mesma ideia. A base é eu parto dessa ideia e expando, não sei nem para onde, né? Isso faz com que a gente perceba que o nosso ensino de graduação, né, ele já está sendo desafiado, ele só não escutou. Porque o conhecimento no século XXI, ele é ponto de partida. Ele já foi ponto de chegada lá no século XIII, XIV, XV, XVI, XVII. Eu me arrisco, eu chego até o início do século XX. Ele era ponto porque era acesso à informação. E aí eu acessava e isso me dava condição de agir, né? De desenvolver novas experiências. O século XXI é outra história. Então, o conhecimento, eu não devo convergir para a ementa da disciplina. Ela é meu ponto de partida para as transformações necessárias, para a reinvenção do mundo, da ciência e da própria experiência, né? E o ensino, pela extensão, é esse lugar. O erro e a dúvida são essenciais, né? A comunicação é mais importante do que a informação. Então, assim, desafia muito porque nós não fomos preparados para isso. E aí é um processo, como diz o Custódio Almeida, né, nosso reitor, ele diz que você precisa ter muita paciência, né? Então, assim, muita paciência, porque a nossa universidade ela não foi fundamentada para isso. Ela está muito pautada numa lógica que é muito diferente dessa. Então, a gente precisa redirecionar esse eixo. Não é mais ponto de partida. Não é mais ponto de chegada, é ponto de partida. Eu trabalho, nós estamos aqui e vamos para o mundo, né? Expansão. Isso, é divergência. A divergência ela quebra a educação que o Paulo Freire chamava de bancária, né? Educação tradicional, porque você vai reinventar o mundo com essa informação. Esse mundo é seu, você vai fazer o quê com ele, né? Você encarnou esse conhecimento, que é outra palavra que o Custódio gosta de entrar. Esse conhecimento é seu. Emília Ferreira diria, a criança reinventa. Você reinventou a psicologia, Cavalcante? Ela passou a ser sua ou ela continua sendo uma técnica, né, que você olha para fora? Você não encarna e não vive os princípios de uma psicologia rogeriana, né, na sua vida, em todas as instâncias. A extensão traz um pouco, ela pode trazer, nem sempre ela traz, ela pode trazer essas provocações, né? Ela tem isso como pressuposto, né?
Claro que tem as contradições, as distorções, etc., etc., né? A gente vai agora para o nosso intervalo literário, quando a gente pede à convidada que traga um livro para sugerir para vocês. O que foi que você trouxe, Bernadette? Mostra aqui para a gente. Eu trouxe um livro do Tião Rocha, chama Topa, um educador em busca do não feito ainda. Né? Que título lindo. Topa? Topa. Um educador em busca do não feito ainda. Do Tião autor Rocha Tião Rocha. É um sonhador mineiro. Ele abandonou a universidade para viver a educação. A história dele é linda. Esse livro é lindo porque ele conta a história dele. Né? São muitas histórias, muitas experiências. Tem uma engraçadíssima que eu acho que é... Ele diz, a gente precisa aprender com a escola de samba. Olha a escola de samba. É uma escola que não fracassa. Todo mundo vai, todo mundo manufatura, né? a roupa, o instrumento, fantasia, a música, o enredo. Todos somos donos daquilo e é uma festa. Por que nossa escola não tem esses princípios, né? Por que a gente não colhe o conhecimento que a gente conquistou? Por que não tem uma festa ao final do semestre? Nós estamos chegando no final do semestre, está todo mundo querendo se livrar, porque isso não é educação. Né? Isso é formação profissional, né? Faz parte, né, dos projetos em disputa educativos, mas, veja, era para a gente comemorar. Poxa, eu passei um semestre... A escola de samba comemora, né? Comemora o tempo todo, né? Comemora, porque, veja, o ensaio não é um ensaio. O ensaio é uma festa, o ensaio é uma música. Né? E a educação, ela ensaia demais. A vida que serve, a vida para valer, ela não é vivida na sala de aula. A gente precisa parar de ensaiar e viver a experiência, e ser a experiência viva, o próprio testemunho. Então, esse livro do Tião, eu amo, e amo que ele tenha tido a coragem, o tempo, né, o desprendimento para escrevê-lo. Porque, veja, contando as experiências que a gente vê a riqueza do processo educativo. Né? E aí um diálogo permanente com a cultura popular, com o folclore, é um mineiro, né? Então, e traz coisas importantíssimas para a escolarização, como a autonomia das coisas simples. Né? Você sabe costurar, você sabe cozinhar, você sabe plantar, você sabe correr na natureza, você sabe distinguir uma cobra venenosa de uma cobra... Né? Você sabe olhar para o céu e ver se vai chover, você sabe, né? Você sabe observar o movimento da vida, você é o movimento da vida, a gente pode olhar para você. Né? Então, assim, eu adoro isso. É muito parecido com o que eu sinto lá na experiência da extensão, que, para mim, hoje é um presente. É um presente. Então, se você não conhece, fica a sugestão de ler Tião Rocha. E o primeiro livro que Bernadette Porto sugere é o Topa, um educador, em busca do não feito ainda. Quem sabe você será o próximo a fazer o que o Tião está propondo aqui. Bernadette, dando continuidade à tua prática profissional, nós sabemos que a formação docente é um dos teus campos de paixão e de muita atuação. Formação docente para a educação infantil, para o fundamental, para o ensino médio e, principalmente, para o ensino superior. Quais são os desafios da formação docente hoje? Convidar as pessoas a decidirem em que mundo elas querem viver. Trazer essa pergunta. Né? Eu trabalho com didática, a formação de professores é um campo de estudo na grande área, né, da didática. E, para mim, formar professores é permitir que eles se desenvolvam. Então, é muito parecido com o que eu aprendi contigo um dia, dar movimento, né? Dar movimento ao sentido, né, da ação. Uhum. E é desafiador porque os professores eles estão sendo, o tempo todo, né, açoitados por ordens que tentam desviar a atenção do essencial. Nosso objetivo é acolher. Nosso objetivo é acolher e convidar as pessoas a assumirem, né, esse mundo. Então, esses educadores eles não conseguem acolher
se eles não são acolhidos. Então, é um grande desafio, né, da formação de professores. Primeiro, os professores se reconhecerem quem são, quem eu sou, em que mundo eu quero viver. E o que eu preciso fazer nessa função social para criar o mundo que eu desejo. Esse é o grande desafio. As pessoas estão na ordem, sabe? E não se olham, não sabem de quem é essa ordem. Elas perderam, na maior parte das vezes, o desejo. Perderam o desejo. Né? E quem sem desejo... Isso é grave. Isso é grave. Na psicologia, perder o desejo. Gravíssimo. Gravíssimo. O que é que um médico precisa fazer quando ele diz que eu preciso, por exemplo, cuidar da minha alimentação? Né? Se ele for um bom médico, ele vai transformar esse desejo, que é sistematizado na medicina, do que significa comer doce para um diabético, que eu vou desejar isso. Enquanto eu não desejo isso, e até agora eu não encontrei nenhum médico que já encontrei alguns muito bons, mas, né, essa transformação, né, o papel da gente, né, a nossa função como acadêmicos, né, como universidade, como pessoas que conseguiram acessar o conhecimento, é fazer com que as pessoas pensem a humanidade na sua complexidade e se vejam nela. Então, que os desejos delas sejam vinculados, né, a esse desejo do todo, porque a gente não se faz sozinho. Agora, fiquei curioso. O que ou quem está roubando esse desejo? A ordem. A vala, como diz o John Rocha, diz que é uma vala, que a gente cai na vala. Quando a gente vê, a gente está fazendo coisas que a gente não quer, que a gente não acredita, que a gente não gosta. Quem está produzindo essa vala? O grande sistema econômico, né? E hoje é mais louco ainda imaginar, porque 1% e 99%, né? A distorção é cada vez maior. Tem 1% dominando os bens que 99% produz. Como é que a gente deixa? Né? Então, assim, por quê? Porque não tem desejo. Eu brinco com os professores da rede básica, quando vem a ordem do sistema, tem que fazer prova Brasil, SPAES, né? Eles sofrem, né? O sofrimento. E eu digo muito para eles são testemunhas disso. Você não acredita na educação, não. Você prefere responder a uma ordem que você não vê sentido do que focar o olhar na aprendizagem, e não na prova, e não no sistema, e não no espaço. Quem aprende, aprende. Né? Aí, assim, você aprende, né? Tipo assim, você acha que conquistou o conhecimento ou você continua aprendiz? Então, esse é um desafio da formação do professor. O bom professor é aquele que precisa aprender todos os dias com todas as situações que são imprevisíveis. Aí o conhecimento... ele é permanente, ele cresce, ele nos ajuda, ele nos ordena, ele é parceiro, né? Agora, quando é um conhecimento externo, que eu não sei para que eu estudo, aí o professor não sabe, o estudante não sabe, aquilo é uma tortura. As pessoas ficam, às vezes, nas instituições sofrendo, e não tem o menor sentido isso. Aí quem ordena? O grande sistema. Sim, o grande sistema econômico. É uma engrenagem emendada na outra. Então, todos os dias eu tenho que decidir o que eu preciso fazer para ser extensionista, para ser freiriana, para ser Bernadette. Todos os dias, todas as horas. Às vezes eu dou um passo para frente, às vezes eu dou um passo para trás. Né? Eu erro. E como é que eu meço isso? Pelo desejo. Aí qual é a grande pergunta? Em que mundo eu quero viver? Como é que eu vejo, né? O mundo. Que mundo eu quero viver? O que é que eu faço? Eu me aproximo desse mundo, eu me distancio desse mundo. Então, a formação de professores, a pergunta que você fez, está ligada a isso. Você quer viver em que mundo? A maior parte não para nem para pensar nisso. Ele dá aula, entendeu? Ele dá aula na computação, na pedagogia, no ensino fundamental. Ele só dá aula. Então, a educação é outra coisa. Né? É um encontro e uma reconstrução, uma reinvenção. Então, para você que nos escutou ou nos assistiu até agora, o nosso episódio está chegando ao fim. Nós deixamos a pergunta: quem você quer ser nesse mundo? Qual é a tua agência nesse mundo de transformação? Muito obrigado, Bernadette. Nada, prazer, alegria. Então, você acompanhou mais um episódio do Pode Vir, o podcast da Vida Acontecendo. E 2 vezes por mês,
Eu converso aqui sobre cultura, arte, educação, literatura, saberes diversos. Eu quero ouvir a tua opinião. Escreve para mim no @podevir o podcast.